Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E a nossa convidada é a professora Clara Godinho, que trabalha há 18 anos com educação e é mãe do Pedro, autista de 13 anos. Clara é pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, especialista em autismo e neuropsicopedagoga. Já trabalhou em creche, jovens com TEA e TGD, transtorno do desenvolvimento global. Muito parecido com TEA e nem se usa mais essa nomenclatura hoje em dia. Ela tem experiência com bebês, jovens e adultos. Vou te levar para casa, Clara. Olha só o currículo dela, gente. Tudo bem? Bem-vinda, prazer. Tudo bem. Obrigada, né, pela participação hoje aqui com vocês, o convite, né? Fiquei muito feliz porque é uma oportunidade, né, da gente divulgar mais, né, o trabalho que vem sendo feito aí. Professora, de onde vem essa paixão pela educação e pela inclusão? Da vontade de ajudar o próximo, de desenvolver, de acreditar que todo mundo possui suas habilidades, que todo mundo é bom em alguma coisa, né? Porque geralmente a pessoa com deficiência ela é vista sempre como a margem da sociedade, né? E as pessoas costumam achar que elas não têm habilidade, não têm valor, né? E eu acho que quando você começa a trabalhar com o indivíduo, a criança, seja quem for, essa deficiência ela começa a ser uma característica, não algo que define a pessoa, o indivíduo. Então, eu acho que ele pode ser muito mais que isso, que as pessoas precisam parar com esse preconceito, de olhar para a deficiência e não para o indivíduo como um todo. Professora Clara, como era a educação há 18 anos atrás? 18 anos atrás, vamos dizer assim, as coisas ultimamente eu não vejo que mudaram tanto, né? A gente caminha aí a passos, né, largos. Então, assim, o que eu vejo que começou a ter mais hoje em dia é o laudo, porque antigamente não tinham. Então, as crianças que tinham problema, elas eram discriminadas, tratadas como aluno problema, mas até então ninguém sabia o que aquela criança tinha, né? Ah, essa criança é preguiçosa, ela não quer entrar, ela não tem interesse. A culpa era sempre da criança, né? Nunca era investigado, nunca ninguém parou e sentou e falou, não, vamos lá, você não consegue aprender assim? Vamos ver o que dá pra gente fazer. A culpa era sempre da criança, né? Porque não tinha um laudo, um diagnóstico. Atualmente você trabalha em escola estadual, mas também tem experiência com escola municipal. Qual delas é mais fácil de trabalhar ou qual é mais desafiador? Olha, eu acho que o suporte da municipal é bem melhor. Porque pelo programa em si, eles são mais atentos. Como a criança ela já vem, né, de um trabalho dentro do município, então eu acho que acaba ficando mais fácil. Porque geralmente são crianças que passaram pela creche, depois eles passaram pela EMEI, depois eles vão para o Fundi 1, que é o primeiro, quarto ano, e agora o primeiro ao quinto, né? Então, eles já contratam estagiário, tem uma pessoa para estar com aquela criança, tem a sala do AE. Então, esse trabalho, ele vai crescendo. Então, não é uma coisa que você já começa ali no fundamental, né? Já tem um trabalho sendo realizado antes. Então, a chance de sucesso é bem maior. Já o Estado, não. O Estado é como aquela mãe que teve o filho agora. Chegou o laudo e o que eu faço? Então, o Estado ainda está muito despreparado, embora já estão buscando, estão correndo atrás do prejuízo aí, né? Já tem a sala de apoio, tem a sala do AE, estão colocando colaborativo, mas ainda falta muita coisa ainda. Eu vejo que ainda falta muita coisa. Na municipal tem estagiários que auxiliam o professor? Sim, são professores, né, que são contratados, eles estão nos primeiros anos de pedagogia, então eles auxiliam, né, os alunos em sala de aula, e tem também a sala do AE, que dá um suporte. Então a criança faz o horário dela de aula normal e no contraturno ela vai para esse atendimento do AE. Mas quando ela está na sala de aula, tem um estagiário para ficar com ela. E já no Estado não tem nada disso. Não tem, porque o pai tem que entrar com recurso. Porque vamos pensar assim, ó. De primeira a quarta, um professor que faz pedagogia, ele vai saber um pouquinho de cada disciplina, né? Geografia, história, matemática. Já um professor do ensino médio ou do Fundi 2, não. Porque não tem esse profissional formado em tudo. Vocês não concordam? Como que um professor, ele vai sentar lá e vai ensinar biologia, química, física? Sim. Então, fica mais difícil, né, ter um profissional para isso, né, específico. Então, o que é oferecido é um professor de colaborativo, que ele vai auxiliar o professor na sala de aula, ele vai falar, olha, esse aluno ele tem esse laudo, ele vai aprender dessa forma e vai ajudar o professor ali a adaptar uma tarefa para esse aluno realizar, né, durante as salas de aula. Vai flexibilizar o currículo. E esse aluno, ele é atendido no AE quando o pai tem interesse e faz a matrícula. Professora, como é que trabalhar com crianças com TEA? Eu sou suspeita em falar, porque eu sou apaixonada por eles. Eles são minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não cheguei na educação especial por acaso, foi uma escolha. Quando eu estava terminando a faculdade, né, eu já tinha esse interesse em fazer educação especial. Então, muitos professores falavam, nossa, mas você poderia fazer tantas outras coisas, como se isso não tivesse nenhum louro. Claro que tem.
Né? Eu acho que é tão legal, poxa, você vai estimular, você vai ensinar pessoas que aprendem de um jeito diferente. Eu acho isso desafiador. E eu acho legal você mostrar para eles que o mundo é diferente, que cada um tem seu olhar, que você é diferente, mas e aí? Sabe, você é gordinha, baixinho, mas eu sou maior. O seu cabelo é comprido, o meu é curto. E assim, todo mundo é diferente, ninguém é igual. Então eles têm que ser valorizados e eles têm lugar ao sol. O sol amanhece para todo mundo. Mas como se alfabetiza uma criança com autismo, por exemplo? Como é que você Então, trabalha assim, com arte? Como que você faz com Eu isso? gosto de trabalhar, eu abro um leque de oportunidade, tá? Então, assim, eu recebo uma criança na minha sala, eu vou dar um desenho pra ele. Então, a primeira coisa que eu vou observar, se ele conhece cores, se ele tem um movimento de pinça, se ele entende lateralidade, espacialidade, né? Que é um desenho, se ele vai pintar dentro, fora, como que ele segura o lápis, o movimento dele segurar o lápis, se ele conhece as cores, se ele sabe as cores, qual tipo de desenho ele gosta de pintar. E ali eu vou avaliando, vou conversando com ele. Eu gosto de deixar sempre a criança bem à vontade. E aí, do que você gosta? Vou criando um vínculo com ele, né? Então, assim, alguns vão aprender, outros não vão. Não vai alfabetizar. Mas não tem tudo jeito. bem também. Eu sempre gosto de conversar com o aluno e com a família. Porque, assim, não é que seja impossível. É que depende do grau, do autismo, depende das comorbidades que esse aluno tem. Se ele tiver um TDAH, tiver uma dislexia, tiver um TOD, vai ficar complicado. Sim, porque eu sempre gosto de explicar dessa forma. Não tem aquele fiozinho da árvore de Natal? Tem. Então, às vezes, queima uma luzinha. Mas aí ele continua acendendo, não continua? Então, o cérebro é dividido por partes, né? Da fala, de tudo. Então, aquela criança, às vezes, ele tem aquele estímulo, mas ele não vai conseguir guardar, memorizar. Então, você pode dar a EIOU até Jesus voltar e ele não vai lembrar, porque ele vai esquecer. Então, assim, ele vai lembrar hoje, vai fazer a atividade e amanhã ele vai esquecer. Então, eu não gosto de ficar, sabe, massacrando a criança, não. E você faz o quê? Aí você descobre que ele gosta de pintar, eu vou fazer uma alfabetização com ele, Paulo Freire. Quem sou eu? Paulo Freire. Onde eu moro? Ai, que legal, você gosta de desenhar. Olha que bacana esse desenho. Mas isso com quantos anos? Olha, tem crianças, que nem o caso do meu Pedro. O Pedro, agora... Seu filho tem 12 anos agora, tem 12 autista. anos. Agora que ele se interessa por lápis. Quando ele passou pelo FUND, foi um período muito difícil. Porque ele memorizava, ele lembrava, mas ele tinha dificuldade. FUND é uma escola, professora? FUND, é fundamental que a gente fala, é uma escola de 1º ao 5º ano. É quando a criança vai pro 1º aninho, que ele aprende as primeiras palavrinhas, o A, I, O, U, as vogais, as consoantes. É o primeiro contato dele com a escola. É do 1º ao 5º ano da escola, Rafa. Você Entendeu? provavelmente passou por isso. Primeira série, segunda série, que agora mudou. Aí agora fala ano. Mas agora fala ano, fala FUND, eles abreviaram, entendeu? Mas a escola continua a mesma. 1º ao 5º ano. Então, peraí, quanto tempo você leva pra fazer a avaliação pra descobrir o que ele gosta? Eu sou tudo pra ontem, gente. Acho que eu nasci 7 Ligada meses. no 360. Sou ligada no 360. Então, assim, eu dou uma atividade, vou conversando ali com ele, já vou avaliando. Dependendo do que ele me responder, eu já fecho o diagnóstico. Ele tem isso, vamos trabalhar assim, acabou. Porque é tudo pra ontem. São todos heróis, os seus alunos. Sim, Vira tudo herói. Tudo, eu tenho pressa, vamos embora. Aí eu já vou ajudando. Ele consegue escrever, eu vejo que ele consegue escrever. Então eu começo, vamos trabalhar ali as vogais. Mas eles são lentos, de modo geral. Como é que você consegue fazer isso? Estímulo, conversando. A partir do momento que o aluno tem segurança em você, no que você tá falando, você vira uma amiga, uma tia, uma irmã mais começa, velha. por exemplo? Eu dou um desenho e falo assim, gostei do seu desenho, bonito. Amanhã a gente vai começar a trabalhar as vogais. Você sabe o que é vogal? Aí ele vai ficar olhando. Não, aí eu falo assim, toda palavrinha tem uma família. Pra gente escrever as palavras, a gente vai precisar de uma. Então, elas são todas amigas. Então, a gente vai usar essa palavrinha, ela vai virar um miolinho de uma frase, um miolinho de uma palavra. Então, eu vou explicando pra eles, vou mostrando a construção. Um dia eu trabalho só o A, outro dia só o E, depois eu vou colocando as vogais, as consoantes, e vou colocando junto. E alfabetiza? Sim, olha que legal. Mas Paulo Freire fazia isso, não? O Paulo Freire, ele já, como era a educação voltada para jovens e adultos, o que ele usava? Ele usava recursos. Então, assim, eram pessoas que chegavam e gostavam, geralmente estudavam à noite, né? Porque eram jovens do EJA e tal. Sim. Então, o que ele trabalhava? Regionalidade. Tipo, você veio do Ceará. Olha que legal, lá no Ceará eles comem isso, eles usam isso. Então, ele usava a cultura para aproximar. Quer dizer, já é um conhecimento prévio que a pessoa tem e ele associava para o conhecimento do dia a dia. Então, vamos supor, eu preciso tomar um ônibus. Onde você mora? Eu moro em tal bairro. Que legal, o que tem perto ali? Tem a padaria do seu João. A padaria do seu João é que cor? É verde. Que ônibus que passa ali perto? O 012. Então, ele já
Associando. Gravava. Então, quando aquela pessoa ia pro ponto de ônibus, ela não ficava constrangida em não saber o nome do ônibus. Ela já sabia que o 012 passava perto da casa dela. Então, ela ficava tranquila. Tinha que descer na padaria verde, por exemplo. Então, ele já conseguia assimilar isso, então ia ficando mais fácil. E você faz isso? Faço isso. Quando legal. os alunos não conseguem, eu vou aproximando do real. O aluno tem problema, ele não consegue entender matemática, ele tem descalculia, desgrafia, não vai aprender a escrever. Então, vamos trabalhar arte? Ah, maravilha. O que você gosta? Ah, eu gosto de robô. Ah, eu gosto do espaço. Ah, eu gosto de desenhar carrinhos. Ah, eu gosto de fazer escultura com papelão. Vambora. Aí eu vou aprender, vou pesquisar e vou trazer alguma coisa para a aula dele. Então, a aula dele a gente vai fazer maquete, vai fazer coisas diferentes, que é para despertar o interesse dele na escola. Por exemplo, o Rafa, ele é letrado, mas não é alfabetizado. Sim. Ele não consegue juntar as letras. Sim, eles falam que é copista, né? Ele copia tudo que ele vê, Ele mas ama- ele não ele tem dificuldade para entender, fazer a interpretação do que escreve. Ele ama ditado. Agora, por exemplo, ele quer ser empreendedor. Maravilha. Como é que você trabalha isso com ele, por exemplo? Como você trabalharia? Por exemplo, empreendedor, tá? Qual área de ele quer empreendimento? vender. Ele vende brigadeiro. Então, maravilha. Mas vou contar. Sai pra vender. Todo o dinheiro que ele ganha vira churrasquinho e refri. Tá investindo nele. Tá investindo. Não vem mais É lá. isso, e tá vendo? Tá como é que certo, é? não tá errado. É Porque isso ele tá aí. usando Trabalhou. o benefício, Não tá errado. né? E não é gostoso a gente poder trabalhar e gastar no que a gente Usufruir, gosta? exatamente. Tá certinho. Então, como se trabalharia com ele, por Então, exemplo? eu acho assim, se ele tem dificuldade para escrever ou para fazer textos, ele pode usar a fala. Tudo que ele pode fazer é um dele é- merchandising, publicidade, Rafa. Você vai falar, olha o meu brigadeiro, que legal. Propaganda é a alma do negócio, não é? Então, não importa não saber escrever, não importa não conseguir ler. Se você conseguir falar o que você quer, o sucesso vem. É, o importante é a comunicação. Sim, o importante Você é a se comunicação, comunicar. sim. Uhum. E agora, quantos professores auxiliares, quantos auxiliares são necessários para trabalhar numa sala de aula com 3 alunos autistas, por exemplo? Então, o Estado, ele trabalha com o colaborativo, que é igual eu te falei, né? Não é auxiliar? Não. É o quê? Ele O não tem colaborativo? auxiliar de sala. Mas não o colaborativo existe no é o Estado. quê? O colaborativo é um auxílio para o professor. Ah, então. Entendeu? Então ele vai entrar na sala, fica uma coisa meio tumultuada. Você acha mais legal? Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com os professores no ATPC, vamos supor. Eu prefiro você falar para mim, claro, eu preciso que você explique o que é autismo, explique o que você... Como essas crianças vão aprender, como que eu vou adaptar um material para uma criança que, vamos supor, não consegue escrever. Eu falo, gente, conhecimento é conhecimento. Você terminou de explicar sua matéria ali na lousa, maravilha. Você vai falar, faz uma pergunta para ele e vê o que ele te responde. Ele respondeu, ele já tem nota. Maravilha. Né? Porque conhecimento é conhecimento, não importa se ele conseguiu registrar na folha, se ele escreveu. Ele entendeu o que você explicou, é nota. Então, o atendimento ali, ele já vai ter a nota dele, você não precisa se preocupar na prova. E eu acho que é bem mais fácil você trabalhar num ATPC, porque surgem várias questões, é só adulto, do que o professor entrar na sala de aula e tumultuar a aula do professor. O professor tem que lidar com a sala toda, é aquela mesma coisa, né, de sempre. Ah, eu tenho 30 alunos e 3 especiais. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou administrar? Então, você já conhecendo a realidade, já sabendo do laudo, quais as dificuldades daquela criança, você chega pro professor, fala, professor, quais são as habilidades que você está trabalhando? Ele vai falar interpretação, coesão de texto, ele vai falar tudo que ele está trabalhando ali. Você já anota e já simplifica. Fala, olha, esse aluno você vai trabalhar dessa forma. Então, ele já sabe, ele já leva o material para a aula dele e tá tudo certo. Mas então você acha mais fácil, dessa forma que o Estado faz, auxiliar o professor do que auxiliar o aluno? Eu prefiro auxiliar o aluno na sala do AE, porque eu não vou usar que é alunos. AE? AE é o atendimento especializado. É um atendimento feito em contraturno, onde eu agendo um horário. O que é como se fosse- contraturno? Contraturno é assim, se o aluno estuda de manhã, ele vai num horário diferente da aula. Pra Se ele- complementar. se ele estuda de manhã, ele vai à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai de manhã. Seja, né? Isso, é um atendimento só pra ele, entendeu? Ele vai num horário diferente da aula dele, e aí eu atendo só ele. Uhum. E aí ele vai conversar comigo, vai falar o que ele tem de dificuldade, o que ele não consegue entender. Porque como esse ano eu tô com os alunos do ensino médio, são alunos de 12 a 18 anos, que já sofrem bullying, porque vamos combinar? Escola é sempre escola. Escola né? é bullying. A escola é bullying. Mas a gente sempre teve bullying, quatro Sempre. olhos, palito. Sempre. Quando a gente era criança também, Bola, né? não era? Sempre teve sempre bullying. vai Teve ter. jeito. Sempre. Relação, Sei lá o quê. relação gera Sempre isso. teve. Só que agora, com a chegada dos laudos, né, e mais crianças Sim, na sala, sim. tem crianças que não têm tolerância É. pra aguentar um bullying. E Né? não é brincadeira um bullying. Não. E assim, e brincadeiras e piadas ridículas, Besta. tipo, ai, nossa, você parece autista, sabe? Sim. Aquelas coisas idiotas que às vezes você ouve falar. Sim, e- sim.
Isso tem né? muito na escola. Muito. Fora também, Sim, né? Você vê exato, adulto fazendo piada claro, ridícula. claro. Ai, nossa. Mas- Ai, meu filho não é assim. Ai, nossa. Primeira coisa que eu falo pra todo mundo, eu acho que você tem que construir. Você chega pra dar uma TPC, você já fala, pessoal, eu tô aqui, eu sou a professora Clara, vou trabalhar esse ano com vocês. O que vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Eu gosto de levar vídeos, mostrar a realidade, porque todo mundo pensa que é brincadeira. Eu falo, gente, vocês estão aqui, vocês vão ter um aluno especial 45 minutos. Você já avisa antes. Nós somos mães, a gente tem eles pra vida toda. Quando a gente tá grávida, nenhuma mãe fala, eu queria tanto ter um filho cego, eu queria tanto ter um filho sem um membro. Autista. E eles chegam. E aí, tá tudo bem também, porque eles vão ser amados. Só que eles não vêm com bula. A gente também aprendeu a lidar com eles. Então vocês também têm que se esforçar. Não cabe mais, eu não entendo, eu tenho uma sala com 30 e eu não sei lidar. Não sabe ler. A informação tá aí. Veja um vídeo, faça um curso, se informe, fica ligado, corre atrás. Gente, mas peraí, todos os professores fazem isso, imagino eu. Não, infelizmente não. Eles não comunicam que vai ter tal Então, aluno, não, 2, porque 3. assim, não, você chega Por na exemplo, sala a de Maria, aula- a Aninha Não. é autista, o Joãozinho... Começou o ano, você vai pegar aquela sala lá. Porque assim, o professor que dá disciplina, é disciplina, né? Então assim, vamos supor, você dá aula de história, você vai entrar no 6º B, vamos supor, tem 2 alunos especiais. Você vai pro 8º A, tem 1. Aí de repente você chega no 7º, tem 5. Entendeu? Mas Então, você o não sabe disso? Você não sabe que tem 1, tem 3, tem 5? Então, não, porque assim, quando você chega no começo do ano, você como professor regular, tá? De aula normal. No primeiro de disciplina. dia, mas Sim, mas depois você vai acostumando. E você concorda que não dá pra você lembrar de todos? Imagina você Não, entrar sem numa sala aí dúvida. com 40 alunos. Mas não dá pra saber antes de começar a aula quantos alunos autistas você tem na Tá sala? marcado até na lista, mas aí Então. até você identificar o rostinho e lembrar de cada um, o professor fica 50 minutos na sala, né? Aí bate o sinal e ele vai pra outra E sala. também lembrar o repertório de muita cada gente, um, né? é muita criança. Mas um então gosta não é disso, aí, não outro entra não gosta auxiliar, daquilo. auxiliar? Então, o auxiliar não existe auxiliar na Mas sala não tem do que Estado. ter, gente, auxiliar. Teria que ter, por isso a briga com o Estado, que as mães acabam entrando na justiça, vai parar no Ministério Público, e agora eles estão revendo muitas políticas públicas, do que é viável, do que não é, como que vai ser contratado esse profissional para ficar na sala, entendeu? Porque seria um para cada aluno. Em Barueri já está anos-luz, Barueri já existe esse profissional. Só que para o Estado de São Paulo ainda não chegou. O que falta? Porque eles não acreditam. Faltam políticas públicas, para ser sincera. Faltam políticas públicas porque, assim, tudo é muito novo, entendeu? O número de crianças, quando ele vem pro Funde, ele já chega, assim, um número enorme de Funde crianças. você acabou de falar pro Rafa. Funde 1 é de 1ª a 5ª, né? Tá, mudou quando, tudo quando eles chegam pro nomenclatura Funde agora. 2, que seria o antes do ensino médio, que seria o da 5ª ao 8º antigamente, mas agora é do 6º ao 9º. Quando eles chegam lá, é outra política. Então, a criança que tinha uma pessoa, um acompanhante na sala, ela não vai ter mais. E não então, pode ter, claro. Então, a mãe tem que entrar na justiça, é que esse profissional no Estado não existe, entendeu, Mas por que Rafa? que o Estado não entende isso? Políticas públicas, de novo. O Estado não quer pessoa Entendeu? interferindo, né? É Na que- sala de aula, é que assim, né? Do assim, professor. na verdade, não existe uma pessoa com a formação polivalente para atender toda essa clientela. Mas, espera, por exemplo, você é pedagoga, especialista em educação Sim. especial inclusiva, especialista em autismo, neuropsicopedagoga. Esses cursos você fez por conta própria? Sim, Gente, são pós-graduações que eu fiz. Eu então, mas paguei. aí a escola tinha que, no mínimo, pagar isso para todos os professores. Ou exigir que tenha. Não, mas Por exemplo, aí se é uma escola mas que olha, mas aí ele tem que aceita... pagar do bolso dele, professor. Mas assim, Não, mas os é uma cursos. capacitação, e aí o retorno deve Não ser tem igual. retorno, ela Não falou que tem. não retém. Exato, mas é aí que a gente tá botando uma questão bem ampla, porque o professor não tem incentivo para buscar Não. Exato. pós e buscar conhecimento. Então ele entra numa sala e aí não fica tem estímulo difícil nenhum. para ele. Fica porque difícil, assim, né? Deveria ter. O governo né? devia pagar esses cursos, Isso, é o mínimo. Exatamente. Ou pagar um salário que dê para você Então, fazer. mas fazer. aí o que A mais. É isso. o que atrapalha muitas pessoas é que assim, a ideia que as pessoas têm do AE é que assim, é aquele atendimento fácil que você entra e fecha a porta, entendeu? Porque ninguém sabe o que está acontecendo ali. E não é isso. Claro que não. Não é. Então, assim, eu não quero fechar minha porta, eu quero abrir a minha porta, eu quero abrir os horizontes, ver possibilidades, entendeu? Eu quero construir o conhecimento com eles. Eu sempre trago aquele conhecimento do vamos aprender mais, vamos conhecer mais, vamos fazer coisas diferentes, não dá desse jeito, vamos do outro. Mas, assim, o professor do AE, ele é contratado como um professor comum de História e Geografia. Só que quando você faz esse contrato, você tem que ter pós-graduação ou 180 horas de especialização naquela área que você vai lecionar.
Então deveria ter um salário diferenciado também, mas não É, porque senão não tem estímulo, não tem Não. interesse, tem nada. É, porque não Mas tem não nenhuma é. política que facilite o trabalho do professor, Exato. né? Porque era algo que eu ia te perguntar. Pô, como é que você vai fazer se você é uma professora de um aluno de uma sala de 35 alunos e vamos pegar o exemplo dela com 3 autistas, só que desses 3, 2, digamos que também tiveram diagnóstico de TOD e tem um comportamento Sim. que seja bem difícil durante a Agressivo. aula, que Sim. acaba interferindo na aula, nos colegas ao lado, né? Eu sou, por exemplo, AT, já trabalhei como AT escolar e também domiciliar e tudo mais. Então, assim, a gente vê, um aluno que pode dificultar ali o trabalho do professor. Pro AT já não é tão fácil. Pro professor, então, é mais difícil ainda, sem alguém ali para auxiliá-lo, é né? complicado, porque assim, quando você trabalha com crianças, maravilha. Você trabalha com adolescente, já começa a ficar mais complicado. Agora você imagina você mulher sozinha com um homem, né, autista. Sim, 16, 17 anos, 16, 15. 17, Já tá 20. grande. Eu trabalhei numa escola especial que era jovens de 18 até 50 anos, 54. Então, assim, eram alunos que, às vezes, quando ficava estressado, teve um que já quebrou o nariz de 2 professoras. E assim, eu Caraca. tô falando, só mulher. Tinha, acho que 2 homens na escola, um professor de educação física e um outro que era inspetor de aluno. Mas Até assim, você chegar- tá numa sala, até chegar, Já É, entendeu? porque já. ninguém quer dar mais aula, né? Não tem mais Mas professor. graças a Deus eu sempre me dei muito bem com eles. Então, assim, eu era aquela professora que fazia o baile de sexta, levava música pra gente dançar e a gente dançava, e fazia brinde, tintim. É o dom também, né? Tá no Levava sangue. sorvete, levei o pessoal do futebol adaptado do Corinthians, foram na escola. Então, tudo que eu pude fazer de legal pra eles, eu fiz. Foi muito triste ter que sair de lá, porque você vai criando vínculos, né? Clara, Fala. você é por que, Clara? Porque acabou o contrato. É. Entendeu? Era um contrato. Então, a escola... Eles deixaram a escola de ser uma escola especial e ela passou a ser uma escola... sendo considerada um centro. Então, quando ela acaba aquele regime de escola, quem estuda sai da escola, né? Sim. Então, eles registraram como EJA. Então, eles acabaram sendo promovidos e teve que acabar aquele círculo de escola, entendeu? Ok, mas pela sua experiência, quantos auxiliares você acha que deveria ter numa classe com 3 autistas? Eu acho que deveria ter um para cada aluno. 3. Entendeu? Porque como que você vai 3 auxiliar? auxiliares, sim, um para cada aluno. Mas assim, eu acho que no Fundamental 2, que seriam um aluno sexto ou nono Que ano. é adolescente, já pré-adolescente. Mas é difícil, sabe por quê? Mas criança não é pior? Birra? Você não Sim, entende? não, porque assim, ó, tem os o dois adolescente, ele não quer ninguém sentado com ele. tem Ele essa fica questão. incomodado. Ele fala, poxa, né, já é constrangedor eu não saber, ainda vai pôr uma pessoa aqui comigo, aí você me quebra. Ah, tá. Entendeu? Então Sim. tem esse lado. Quem que quer sentar lá com Fica uma jovem senhora lá constrangido. do seu lado com a bolsa? Faz o A, agora faz o B. Quem que quer? Socorro, ninguém quer, né? Agora, Clara, se você fosse o prefeito, o governador, o secretário da educação do estado, o que você faria para resolver ou minimizar os problemas da educação? Olha, eu, sinceramente, de todas as experiências que eu tive, muita gente fala assim, a gente tem que promover a inclusão, as salas, né, trazer o aluno especial para a escola. Eu, ao meu ver, eu acredito mais na educação, ela separada. Não é que você vai falar exclusão. Estar inserido não é estar incluído, gente. Você pode colocar lá um fato, eles Não é falam juntar, assim, né? eles acham assim, não, eu vou colocar esse aluno aqui, ele vai ser incluído. Não, ele não vai. Talvez Ele ele vai nunca ser se sentisse excluído, tão na verdade, sozinho na vida dele como ele está se Sim. sentindo agora. Eu tenho alunos do médio que falam pra mim que eles não têm amigos. Você tem noção o que é você acordar de manhã e ir pra escola e ninguém conversar com você? Passar por você e é como se não te visse ali? Invisível, É né? horrível. Sim. Então, assim, tem alunos que agora que eu comecei a atender eles, eu levo eles pra minha sala, converso com eles. Teve mãe que já me mandou mensagem falando que tá super feliz, que o filho voltou a tá feliz na escola, que ele já acorda cedo falando que quer ir, já tá fazendo as atividades. Então, assim, é um novo olhar, é uma nova perspectiva. Então, por mim, ainda continuaria a escola especial e a escola normal. Porque a escola especial são profissionais só pra isso. Eles só vão pegar profissionais TO, vão pegar fono. Mas eles não falam que tem que ter socialização. Eu acho que não tem nada a ver, socialização? gente. Meu filho não quer Eu, socializar como mãe. com ninguém, gente. Não, eu também acho que eu não sou tem mãe de nada um a ver. autista e Eu também acho que e não eu tem vou te nada a ver. falar, na escola especial eles socializavam muito mais do que na normal. Às vezes é uma especial. expectativa Sim, nossa, Porque né? se identifica, Sim, né? Olha, sim. igual a mim. Sim, eles se identificavam. Tinham meninas lá que usavam cadeira de roda e assim, não conseguiam falar. E os meninos falavam, olha, professora, como minha namorada é linda. Ela lá salivando, ele limpando a boquinha dela, abraçava ela, empurrava ela na cadeira de roda na escola inteira. Aí o outro não conseguia andar, o outro levava a mochila para aquele que não conseguia andar.
ajudar. Um segurava de cada lado e ia levando pro pátio. Então, assim, é um amor que eu nunca vi. Eu lembro deles, nossa, eu fico triste por não estar mais com eles, entendeu? E quando a gente fala isso, vocês você tá segregando, Não. discriminando, Não. mimimi. Não, gente. Não, eu acho que teria que ter um espaço para eles, um espaço bom, bonito, que eles fossem valorizados, Sim. tratados como pessoas, de verdade. Nessa escola era um paraíso. Onde é? Um pedacinho do céu. Era o Burjato, Edmundo Burjato. Vai É, morar no meu Osasco? coração, sim, para Osasco. sempre. Foi a escola que deixou de ser escola, né? Que virou um instituto. Uhum. Mas lá, assim, os alunos eram muito carinhosos. Então, Eu assim, também sou jovens que já tinham perdido pai e mãe, Então, moravam com irmãs, tá moravam vendo? com tio, moravam com vó, moravam com Aí você vai botar eles com uma madrasta. pessoa comum, que eles não são comuns, não vai dar certo esse Não, negócio. então lá eles tinham oficina de AVD, de Aí, AVP. tá vendo? AVD é atividades para a vida Vida diária. prática, né? A vida diária. Então tinha sala de vídeo, tinha sala de artesanato, tinha sala de AVD Maravilhoso. que eles aprendiam a cozinhar. Sim. Então tinha sala de vídeo. Você acha era que muito legal. eles se sentiam inferiores? Não. Não, eu quem acho tá que junto não. com os Não, seus pares nunca. ficam melhores do que você tá Sim, eu acho com que a outros chance que de não se tem nada envolver a ver. é muito maior, entendeu? Porque não tem aquela competição. Na escola normal, eu acho que quando você não aprende ou você tem uma dificuldade, você é segregado. Você tem um trabalho em grupo, automático. ninguém quer te chamar. É. Pode esse até aí te não dar uma entende. sensação de inferioridade com quem tá ao Você seu acaba lado, sendo né? mais excluído, entendeu? E aí isso às vezes até reforça assim algo que não é adequado, né? Reforça a pessoa ali, olha, eu sou diferente mesmo, então agora Fica eu pior. vou, agora Sim. que eu vou tumultuar Não vou aqui fazer e tal, nada, vou chamar eu quero. atenção. É, o chama pessoal só atenção. me dá atenção quando eu faço tal coisa, então é isso que eu vou fazer. Quando eu faço barraco, é isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu vou exatamente. tomar aula, já que É. ninguém quer, então É isso aí. eu tô aqui. Professora Clara, como impor o limite às crianças com TEA e TOD? Eu acho que é amor. A palavra certa é amor e Deus. Eu sou cristã e eu gosto muito, assim, mesmo com os outros filhos que não tinham, eu acho que criança é criança, você tem que educar pro bem, pro mal, explicar o que é certo, o que é errado. Um tapinha no bumbum nunca fez mal pra ninguém, entendeu? Então eu acho assim, não pode pra um, não pode pra ninguém. Não é porque você é especial, você é diferente. Não, você é igual. Seu irmão não pode, você também não pode, e acabou. Eu sempre falei isso, meus filhos, aqui é uma ditadura, não é uma democracia. Eu mando e todo mundo obedece. E eles cresceram assim e deu super certo. Com o Pedro também, eu ensino princípios cristãos, né? Tem que ser educado pra mamãe, não pode ser respondão, é feio. Ninguém gosta de gente mal educado. Você tem que ser um rapaz educado, por favor. As palavrinhas que movem o mundo, né? Por favor, obrigado. Tem que ser educado, Dá Pedro. licença. Como é Posso. que você como que você impõe limite na classe, na sala Então, de na aula? sala de aula é os mesmos conceitos. Eu falo, olha, eu não gosto que fala palavrão, é feio, tá bom? Você é um menino tão bonito, vamos ser educado, vamos ser bonzinho. Mas eles obedecem. Por Obedecem. exemplo, Todd, o transtorno Obedecem. o Todd, opositor desafiador. Ele vai sentar com é você. super agressivo. Ele é agressivo. Se alguém é agressivo com você, você dá o que você recebe. Concorda? Não, mas Se eu peraí. for grosseiro com você, O já chegar Todd- gritando o Todd com é um você, transtorno, ele não é? vai ficar exaltado. Todd Sim, é um transtorno. Mas o Todd, se você souber trabalhar com ele, dá tudo certo. Eu já atendi alunos com Vai de Todd. boa? Eu atendo, vai. Você vai chegar e vai falar pra ele, oi, tudo bem? Eu sou a professora tal. Sempre baixa o tom, conversar com ele, E olhar autista no também? olho. Fala Sim, baixinho? Fala baixinho. Fala, vamos fazer esse trabalho aqui? Vai dar legal. Você tá irritado? Vamos dar uma volta? Quer beber água? Quer chupar Quer uma dizer, já tô balinha? vendo as professoras gritando. Como dar uma volta e deixar os outros alunos sozinhos Mas na pra classe? isso que tá aquele lá auxiliar, que não pode entrar Mas na não sala, tem, você mas tá falando fica que lá. não tem? Não, tem uma pessoa pra ajudar a ir no banheiro, pra fazer companhia no intervalo. O que ele não pode é entrar na sala, entendeu? Mas tem essa pessoa que vai dar uma volta com ele na escola. Tanto na prefeitura quanto no estado? Sim, no estado também Alguém tem. que pode sair Sim, com a sim, criança autista e levar sim, pro banheiro? Sim, tem. Não é auxiliar de classe. Não, ele é auxiliar da escola, Da né? escola. Ele vai passear, Mas aí vai você levar o tem aluno que pra dar uma chamar volta. até que ele vê o Não, menino porque já ele fez fica, xixi. Não, ele fica no corredor ali na frente. Agora sim, eu sou contra esse negócio de limite. Ai, a criança precisa ir no banheiro. Não, você vai esperar agora porque não é hora. Nunca. Você quer ir no banheiro? É ele que sabe se ele quer ir no banheiro ou não. Quem sou eu pra falar que a criança vai Porque esperar? às vezes fala, não, já é- chama agora. Não interessa. Se ele pediu, ele vai. Se ele quer ir 10 vezes, ele vai 10 E vezes. se ele estiver enrolando? Ele tá... Não tem importância. Eu vou deixar ele ir. Vai lá na fé, pode ir lá fazer seu xixizinho amigo e volta E se não feliz. for xixi, ele quer Não espairecer? tem importância também, pode ir, vai lá, dá uma volta, respira fundo, volta até melhor, mais animado, ele vai gostar de você. Você tem que criar vínculo. Não adianta você, não é na Ser durão. força, não. Sim. Você tem Rigidez, que a não. educação com amor.
entendeu? É a pestalose. Vamos amar todo mundo, é Montessori, vamos construir o Tô conhecimento. vendo as professoras já querendo esganar a gente aqui, ó. Ah, Você tem não. 30 alunos na classe, Você 5 chama um autistas. auxiliar. Como é que você faz isso? Você chama um auxiliar para te ajudar. Tem a pessoa no corredor que vai levar essa criança no banheiro. Geralmente, o auxiliar, ele é Demora contratado. no sentido de, tipo, do bombeiro. Demora pra chegar. Não, meu anjo, porque assim, eles são contratados, vamos supor, tem, 5 crianças, 10 crianças de manhã que estuda. São 2, 3 auxiliar. Cada uma fica num piso, entendeu? Então, assim, eu tenho 3 alunos nesse corredor. Às vezes ficam 2 auxiliar lá. Então, não é uma coisa que ela vai demorar para chegar. Ela tá na porta da sala, no corredor, sentada ali, olhando pra tua sala. O aluno veio, ela leva. Isso aí tá tudo certo. É tranquilo. Entendeu? É tranquilo. O único problema que tá tendo, assim, que muitas mães também não entendem, mães, por favor, entendam isso. Se seu filho não for alfabetizado, tá tudo bem. Se você ficar massacrando, brigando com ele, não adianta você brigar com o professor, não adianta você brigar com a direção, com coordenação. Tem criança que vai aprender, mas tem criança que não vai aprender, porque é aquilo que a gente tava falando do fiozinho. Então, os neurônios, eles dão um bracinho, um pro outro, fica todo mundo feliz. Só que se aquele neurônio estiver faltando ali, ele vai dar o bracinho pro colega, que é a plasticidade neuronal, e ele vai funcionar. Só que aí o seu filho, ele vai repetir aquela lição aquele dia, mas no outro ele não vai lembrar. E tá tudo bem também. De repente ele não vai conseguir escrever, mas ele pode ser bom em outras coisas. Ele pode desenhar. Eu tenho alunos meus que ainda não tem aquela letrinha bastante bonita, lindona, mas eles são comentarista político. Eles sabem quando entrou, quando saiu, que partido mudou, qual a coligação. Tem um outro que conversa comigo em inglês. Sabe de tudo. A gente teve a exposição lá do Portinari e teve a exposição online com o museu. E eles começaram a fazer pergunta que... Isso aqui em São Paulo ou fora? Aqui em São Paulo. Mas você leva eles O pessoal pra do museu exposição? ficou assim, porque as perguntas, eles São não quantos esperavam. anos eles têm, mais ou menos? 16, 14. Eles estavam fazendo comparação das obras do Portinari e do Museu de Louvre, lá na França. Mas peraí, me explica uma Vocês não coisa. sabem É disso? coisa que a gente às vezes nem 16 espera. anos, 16 Sim. anos. Eles já estão alfabetizados, se tiver. Sim. Se tiver que estar alfabetizado, já tá. Já. Aí você, o que você trabalha? Não é Então, geografia, história, não. português. Você leva pra exposição? Levo para exposição, eu faço trabalho de arte. Se ele ainda tiver com uma letrinha que precisa ser melhorada, a gente vai tentar. Vai fazer exercício de matemática, vai fazer exercício de português, de inglês. Um pouco de cada coisa. Eu vou trabalhando um pouquinho de cada coisa, De vou acordo dando obra com de a arte. facilidade do aluno, que você percebe. Sim. Então, assim, às vezes para cada aluno eu vou dando uma coisa. Esse aqui ainda não foi alfabetizado, eu preparo um material de alfabetização. Esse aqui já escreve, eu já vou dando uns textos para ele interpretar. Esse aqui gosta de política, já vou trazer uma pasta aí sobre direitos humanos, vamos conversar sobre outra coisa. Mas eu você sou é uma eclética, professora... mas as Sim. professoras, na maioria, não Sim. é assim. Não faz mas isso. eu penso assim, o que eu conseguir fazer, se eu conseguir mudar a vida de algum aluno, eu já vou estar feliz. Porque se a gente Mas ficar você olhando... tem só autista, é isso? Não, eu tenho autista, Mistura eu tenho DI, tudo? mistura tudo. Eu E atendo você todos os consegue tipos. fazer isso com os... Consigo, Olha, gente. consigo. Porque... Incrível, hein? É o amor. É o A amor. explicação é o amor e Deus, né? Eu sempre falo para Deus me Deus sempre, na capacitar. frente. Falo para Deus, Senhor, me abre o meu conhecimento para que eu entenda essas crianças, que eu consiga ajudar. Mas você tem alunos típicos também. Sim, porque eu falo assim... nós, como mães, não somos para sempre. Um dia eu vou faltar. E quem vai ajudar meu filho? Então, eu procuro ensinar eles para a vida. Sim. Entendeu? Para o mundo, né? Para que ele seja um jovem independente. Sim. Possa vender brigadeiros gostosos. Olha lá. Né? E não comer, gastar E não, tudo. e gastar assim, eu sou a favor, Rafa, manda Gastar ver. assim. Sofreu pra Compra todas vender. as coisinhas, compra os refrigerantes, manda ver. Parece que a gente trabalha, né? Pra ser feliz. Se dá o prazer, né? Sim. Então, Rafa, assim, eu acho que dá pra ser diferente. Eu acho que falta um pouquinho de mais amor. Mas as professoras estão enlouquecidas, Sim, gente. mas tá todo mundo Tudo enlouquecido. descabelando. Tá todo mundo enlouquecido, tá todo mundo cansado, tá todo mundo no limite. Mas se você não olhar pra você e falar o que eu posso fazer de melhor, pra que a gente estuda? A gente não estuda pra dar uma boa aula. Eu tenho certeza que elas também estão. É que a gente tá muito cansada, massacrada. É salário, é todo ano atribuição de aula, é aquela loucura no começo de ano. Mas no fundo, qual professor, gente, que continua na sala de aula, que não quer que o seu aluno aprenda a ler, escrever, que seja um bom cidadão, uma pessoa do bem? Eu acho Qual? que tem muito disso Todos querem. da capacitação, pra falar a verdade, né? Porque assim, eu acho que hoje em dia eu já vejo assim nas grades de pedagogia que tem, né? Sobre principalmente autismo e Sim. até o ABA, né? Eles Sim. colocam já. É. Mas é importante assim pro professor, acho, ter esse conhecimento, né? Porque é algo que, ainda mais agora com esse ideal de inclusão, vai estar cada vez mais presente, né? E quando você tem o conhecimento, você vai acabar saindo muito menos cansado do que você ter que lidar
lidar com isso Matar sem um o leão por conhecimento, dia. né? Sim, Entendeu? Sim. Eu também acho bem interessante, bem legal, mas eu acho assim, eu sempre procuro trazer também aquele refrigério pro professor. Calma, professor, vai dar tudo certo. Que nesse ano eu já montei uma pastinha lá de colaborativo, fiz um relatório com a foto de cada aluno, falando como que ele é, como que ele aprende, quais as dificuldades, se ele sabe ler, escrever, se ele vai se dar melhor com matemática. Porque aí vai ter, de repente, aquele aluno lá. Ai, gente, meu aluno ele tem dificuldade em um monte de coisa. O que eu faço? Você vai dar uma atividade para ele interdisciplinar. Você não vai ficar, sabe, massacrando aquela criança. Você dá uma atividade que se entrou uma data ali, você já coloca história, entrou um local, geografia, ele fez um pouquinho do texto, é português, tem alguma coisa que dê para relacionar a matemática, você já avalia, você já dá um texto só, uma liçãozinha só e maravilha, você tem a nota. Não vamos ficar apertando essa criança, porque muita coisa ele vai aprender, mas muita coisa não vai. E tá tudo bem também, ele é mais que isso. Então é legal todo mundo saber, as mães, os professores e os próprios meninos, que tá tudo bem se aprender e tá tudo bem se não aprender. Sim, porque eu falo pra eles, gente, vocês terminaram a faculdade, a escola, quantas vezes vocês viram de novo a álgebra? Porcentagem? Relevo Sim, da Relevo, geografia. hidrografia, quem é o afluente? Número sei até, mas... A Nunca delta, mais, nunca mais. quantas vezes vocês usaram isso pra vida prática? Então a culpa não é do professor, a culpa não é da mãe, não é da criança. Não vai aprender e tá tudo bem. Se não der para aprender, tudo bem. Mas eu acho que a educação ela tem que ser para a vida. Entendeu? A criança não conseguiu aprender com o currículo escolar, ela tem que ter uma educação para a vida. Entendeu? Quem ela é, ela tomar um ônibus, ela se vestir, acontecer alguma coisa comigo, para quem eu ligo. Entendeu? Isso é importante. Sim. O que adianta seu filho saber que 2 mais 2 é 4 e não saber ligar um fogão para esquentar uma comida? Tá com fome, vai esperar você voltar. Tá com 20 anos, mas não consegue pôr um prato no micro-ondas porque não sabe onde aperta o botão. Então são coisas, né? Sim. Práticas. Sim. Autonomia, né? Que Sim, é mais autonomia. importante. Sim. Trabalhar acima de tudo, né? Como é que vocês impõem limite, professora Clara, ao seu filho? O meu limite é o mesmo. Eu falo pra ele, Pedro, se ele tá fazendo uma tarefa, vamos supor, pra entregar na escola. Eu falo, Pedro, lavou a mãozinha? A mesa onde você vai fazer tá limpo? Porque eu falo pra ele, é falta de respeito com o professor, levar a lição amassada, babada, rasgada, cheia de óleo. Isso é muito feio, é horrível. Não pode, tem que ter respeito pelo trabalho do professor. Lavou a mãozinha, secou? Tá limpo onde você vai pôr sua folha? Então você pode sentar lá e fazer. E fico com ele. Se fizer errado, eu faço apagar e fazer de novo. E vamos fazer um trabalho bem feito. Assim. Você tá contrariando a regra que santo de casa não faz milagre. Ah, faz sim. Em casa faz. Faz, tem que fazer. Ele não tá frequentando a escola, né, esse ano. Mas assim, eu falo com ele, eu faço as coisas pra ele. Falo, Pedro, tem que fazer. Entendeu? Não existe, não quero. Não existe. Você vai crescer, você tá ficando mocinho, você precisa ser independente. O que é ser independente? É você poder sair sozinho, ter horário para voltar, cuidar de você. Mas para isso você tem que ter respeito. Daí ele fala, o que é respeito? Eu falei, lembra que eu te falei? Qual o primeiro mandamento com bênção, Pedro? Daí ele fala, respeitar e obedecer. Eu falo, o que é respeitar e obedecer? Eu falo, Deus fala, se você quer viver muitos anos nessa terra, você tem que honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Ele fala, é respeitar e obedecer. Ele, fica ligado, fica esperto, tá, Pedro? Aí ele dá risada, tá bom, mamãe. Se ele fala mais alto, eu não quero. Eu falo, o que você falou? Daí ele, desculpa, mãe. Daí ele fala mais calmo de novo. Porque assim, ele vai crescer. E eu tô envelhecendo. Daqui a pouco tá um homem lá de 50 anos querendo bater em mim, o que acontece com muitos. Você tem que pôr limite, é desde pequeno. Você tem que falar, o errado sempre vai ser o errado. Nunca vai ser certo porque você é especial. Mas o seu marido permite que você imponha o limite? Ele permite. Porque tem Aí ele se não. Ele permite, é ruim de não coisa- permitir. Se não, ele apanha também. Mas, gente, deixa eu só te falar uma coisa. A gente, é mais ou menos fácil a gente falar isso. Sim. Mas quando é mãe solo, sozinha, com aquela criança, o pai já vazou, já abandonou, já saiu. Sim. Como ela faz isso com uma criança de 16 anos, agressiva, nível 3, que não se fala mais, tudo Ela bem? teria que ter começado desde pequeno. Pô, mas ela não tem nunca é conhecimento, tarde, não tem né? nada. Nunca é tarde. Você conversar com ele aos poucos. Você vai ensinar tudo de novo. Ô, filho, não faz assim, a mamãe fica triste. Vamos conversar, Mas nunca ele gritar. E quando ele não fala? Você vai falar com ele que ele vai entender. Ele vai porque entender. a gente viu um menino de 16 anos, batia muito na mãe, nível 3, Primeira muito coisa, agressivo. é ver se ele não tem verbal, não medicação. oralizado. Primeira coisa, medicação, tá? Não dá pra você falar pra uma pessoa que tem um monte de transtorno, um monte de coisa associada aí, querer que ele seja bonzinho só com água. Só criança, com não palavra, só com a voz. criança ela precisa ser medicada, ela precisa ser tratada. Organismo Esses regular, níveis né? que exigem mais suporte, eles precisam de um neuro, precisam de psiquiatra. Ele tomando a medicação, essas crianças precisam de verdade de terapia ocupacional. Sim. Eles precisam de natação, que é coisa para acalmar o sistema nervoso, deixar ele tranquilo. É um monte de coisa que você vai preparar necessária. essa criança para você educar ela. Aí você vai falar com ela, ela vai te ouvir. Filho, não faz assim, não pode bater, não levanta a mão pra mim.
Se você bater em mim, eu vou bater em você. Não, mas essas mães não têm condição de bater porque os meninos vão se estraçalhar, mãe. Sim, mas aí eu acho que violência gera violência quando eles já são jovens. Não, mas as mães não conseguem bater, nem chegar, nem fazer Então, nada. elas têm que levar, a primeira coisa é medicar. É a medicação. Nessa fase é medicação e terapia. Isso vai ajudar muito. Tinham muitas crianças que estavam no Burjato já nessa época e eles tinham algum problema, entendeu? Além de outros transtornos. E já eram Burjato jovens. Era uma a escola. escola. Então, as mães tinham esses problemas, mas como tinha um médico na escola, tudo, então Olha essas que crianças, espetáculo. eles acompanhavam, tinha, sabe? Que maravilha. Medicação. Médico então, na escola. Então, assim, quando tem esse outro olhar, então a criança ela é medicada, ela faz terapia, uma natação, que nem eu tava te falando, Osasco tem ecoterapia, tem a natação, tem um monte de coisa que eles vão fornecendo, sabe? Num contraturno. Aí a mãe, quando chega no estado, ela sente falta. Fala, nossa, meu filho fazia essa atividade com cavalo, agora não tem, fazia natação, o estado não tem. Então, um monte de coisa a prefeitura tem, e né? estado e prefeitura e município poderiam se unir e um aprender com o outro, trocar Eles figurinha. O que você está fazendo aí que tá dando parece certo, que tem uma né? proposta aí agora que eles estão vendo de como conciliar, como chegar, como estar juntos, né? Esse é um dos meus objetivos de conversar agora, né, com a deputada Alice Brandão, porque ela que cuida da pasta da educação, então é levar para ela, já que ela tem esse olhar, né, inclusivo para as outras causas, por que não abraçar-nos também? Sim, né? é que fica aquele lance de competição em vez de união, né? Vamos unir, ver o que tá dando certo para você, vamos fazer também. Sim. Legal, vamos trocar figurinha. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes talvez se você não tem, vamos dizer assim, se você não está junto com a pasta, se você não sabe os outros problemas, outras demandas, fica difícil você delegar alguma coisa. Sim. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você conhece as necessidades, fica mais fácil, né? Mas questões políticas também influenciam, né? Influenciam, então o Estado fica num fica lado, às vezes né? acaba, né? Então dá jogo de né? interesse. Eu acho que tem que ser desse Mas eu jeito. acho que entre todos os achismos, eu acho que tem que começar. Né? De algum lugar tem que começar. Ainda que seja uma sugestão. Sim. Que seja Um outro debate, olhar, né? Pelo menos, né? Sim. Um questionamento de como é feito e como que pode fazer diferente, né? Sim. Que dica você daria para as mães por limite aos jovens, às crianças de modo geral? Olha, para jovens é o que a gente estava conversando, né? Eu acho que, assim, ele tem que estar com a medicação dele em dia, porque se ele não for verbal, às vezes a criança que está com dor de dente, às vezes a criança está com dor de ouvido, está com dor de estômago, porque a maioria desses remédios, eles dão muita dor de estômago, dão muita dor de Efeito dente, colateral dão terrível. muita dor de ouvido. Então, às vezes, esse jovem tá lá, batendo, tá que nem um Tasmania, brigando, batendo. Você vai ver, ele tá que com... é Tasmania? Lembra aquele desenho Tasmania, do Taz? Aquele desenho. demônio da Tasmania que saia rodando, assim, bem bravo, Mais pulando ou em tudo? menos. Então, é esse daí. Às vezes a criança tá muito estressada e você não sabe. Sim, tá Às vezes a com criança alguma não dor, dormiu tá. bem, tá com dor de estômago, porque toma um monte de remédio que dá Fome. dor, tá com fome, Essa questão a da comida tá fazendo comunicação. mal, Frio. o dor de ouvido, não dormiu direito. Como que essa criança vai ficar? Ele vai ficar agressivo. Então, o primeiro passo é tá sempre com os exames dele pronto, tudo certinho. Porque se você... meu filho não fala. Como que eu vou saber que ele tá com dor? Se você tiver com os exames de sangue dele em dia, você vai saber se tem alguma inflamação, se não tem, porque os índices vão mostrar, né? Então, Ou até mesmo uma comunicação, né? Às vezes alternativa. mas se é uma né? criança que não fala. Não, então, exatamente a comunicação Socorre, alternativa, pula, né? Às vezes dá pra mas tentar tem criança colocar que isso. tem criança que nem com Sim, alternativa. sim. Eu tinha um vizinho... Tem que entender o que é dor, pelo menos, às vezes, né? Tinha Por um exemplo. vizinho que não sabia falar. O Pedro mesmo, quando ele era pequeno, ele não falava. Então, às vezes, é um dente que tá com um nervo exposto. Ele tá com uma dor de estômago, porque tá tomando um remédio que tá fazendo mal. Então, assim, se ele não sabe falar, ele vai ficar agressivo. Então, o primeiro passo é ver aí um médico, os clínicos dele, ver um remedinho para baixar esse handicap para ele ficar calmo. Se ele tiver com a medicação dele em dia, as coisas vão mudar. E é só ele falando com calma, nunca se exaltar, nunca querer bater, voar nele, tacar as coisas. Isso só vai piorar, né? Às vezes a gente, como mãe, a gente perde a paciência, não perde? Quem não perde? O Pedro tá indo dormir, ele tem restrição de sono, de comida. O Pedro vive de iFood. Então tem dia que é ragazzo, é beduíno, é Pizza Hut, é esfirra. Gosta da de carne. É uma marca. Aí ele fala, mamãe, eu quero esfirra quente. E cada dia ele quer uma coisa. Aí ele quer o shake do Burger King, ele quer cada hora uma coisa. Então, assim, ele não é. Tem gente que fala assim, eu já ouvi muita gente falando, restrição alimentar é frescura. Não é não. Porque são problemas sensoriais. A criança, ela tem dificuldade sensorial. Então, aquele cheiro, né? Aquele cheiro, a textura, a cor, tudo vai influenciar nessa criança. Até roupa.
né? Sim. Roupa, etiqueta, Sensibilidade, cor. Então é um monte de coisa que entra, né, na Sim, restrição sim. sensorial. Quando o Pedro era pequeno, eu já cheguei em restaurante que eu entrei, pedia comida e não consegui comer, porque o som deixava ele totalmente alucinado, nervoso, gritando. Nossa, era horrível. Mas não é porque ele queria. Porque, assim, eu sempre falo, o conhecimento de mundo que a gente tem de uma pessoa que entende alfabetizada com sons, ela vai saber o som de tudo, não é? Sim. Então, vamos supor, você tá grávida. Seu marido chega, ele fala toda vez com sua barriga. Quando o neném nasce, a hora que ele ouvir a voz, ele já vai virar a cabecinha para procurar. Meu papai chegou. Já ri, já balança o pezinho. O bebê especial também, mas nem todos. Porque eles são mais apáticos. Ele não vai olhar, ele não vai, né, fazer aquela coisa de olhar no seu identifica. rosto. Mas ele sabe que você tá ali. Então, ele vai crescendo, ele não tem aquela alfabetização de som. Do que é o passarinho, do que é a porta. Então, quando ele sai num ambiente com muita estimulação, é todos os sons ao mesmo tempo. Então, aquela estimulação causa dor. Então, ele vai ficar Incomoda. nervoso, estressado. Porque o cérebro não consegue identificar. Som do carro, porta batendo, buzina, gente falando. É muita coisa, sobrecarrega. sim. Então aquilo deixa a criança a ponto de bala. Até o tecido, a trama da roupa pode Sim, incomodar, pode. né? Agora, assim, você tem um WhatsApp de mães em que vocês trocam figurinha. Conta pra gente como é que surgiu a ideia e o que vocês conversam. Elas te ligam pra saber como é que ele foi, se tá Sim. tudo bem, como é que é? A ideia do WhatsApp surgiu de uma forma de otimizar aí o trabalho com elas, né? Porque eu tenho o telefone de todas. Aí toda vez que eu precisava mandar uma mensagem, era pra todo mundo separado. Falei, por que não fazer um grupo? Maravilha. Aí nesse grupo a gente compartilha oficinas disponíveis. Olha, tem uma oficina em tal lugar, né? Olha, teve a tal lei, teve mudança em tal coisa, tá tendo piscina, tá tendo uma atividade, um cinema. Então a gente compartilha. Tudo que as crianças fazem, eu coloco lá o vídeo, posto, combino com elas. Ai, meninas, eu tô pensando em fazer tal evento. Quem quer participar? Quem vai trazer? Tudo que eu preciso, a gente acabou ficando uma turma bem unida. Viramos Muito parceira, legal. amiga. Muito legal. Então, assim, não é de segunda a sexta, é todo dia. É. Sabe? Ai, meu filho não tá dormindo. Ai, Clara, o que eu faço? Não, isso Eu é tô com um problema maravilhoso, aqui. porque acompanhamento Sim. integral, E né? o assim, tempo as todo. mães também. Ai, Clara, eu tô tão cansada, eu tive problemas com ele não dormiu, eu tô tendo problema em casa. Então, assim, virou aquela fonte de apoio, sabe? Ai, vamos conversar, uma rede vem de cá. apoio é tudo que a gente precisa. A gente fala, vem cá, você só tá precisando de um abraço, um cafezinho, vai ficar tudo bem. Então, a gente acabou virando muito amiga, e isso é legal. Sim, né? sim. Porque quando tem aquela troca, né? Porque nós deixamos de ser aquele relacionamento, sabe? Professor e mãe, né? Então, a gente já virou amiga. Então, toda vez que a gente... compartilhando as mesmas dificuldades, Sim, né? porque eu também sou mãe. Eu falo, eu sei o que tá doendo em você. Porque nenhuma mãe quer levar um filho pra escola e deixar ele fazendo EIOU a vida inteira. Ele já fez isso no pré, Ele não ele sai já disso. fez lá. Então, tem que mudar. Aham. E... Pô, a gente podia criar um WhatsApp, um grupo aqui, Rafa, do podcast Papo Inclusivo. E aí, professora, bora? Vamos fazer? Vamos fazer, vamos lá. A professora que vai ser a coordenadora aí, das dicas. Imagina, vamos lá, tamo junto. Bora Se tiver fazer de ideia, vamos com as fazer mães, sim. já podia integrar Sim. aqui. Ou Qual é a colocar, sugestão, Fábio? Com certeza, as mães para um ajudar a outra, falar Seria o que tá rolando. maravilhoso. Igual você já faz Maravilhoso. mesmo e ampliar telefone isso, né? pra Seria contato. um pouco mais... Quais são os seus projetos futuros? Bom, o Projeto Futuro, a gente está fazendo um projeto agora sobre cidadania, a importância do voto, com a intenção e a fé que as coisas podem melhorar, né? Porque a partir do momento que os jovens forem conscientes dos direitos dele como pessoa especial e como cidadão, quem sabe aí as políticas públicas não mudam, né? Para essa nova clientela que tem aí. A gente tem aí mais, vamos supor, mais de 5.000 crianças na rede, muito mais que isso. Você já imaginou, daqui uns anos eles vão estar votando, e aí? O que você tem para mim? É exatamente Sim. isso. É esse projeto que você vai levar para a deputada Alessi Brandão, é Sim, isso? nós vamos homenagear a Alessi, né, pelo trabalho feito até aqui, pela empatia, pela ajuda, por tudo que ela tem feito na sociedade como um todo. Nós escolhemos ela como uma mulher que nós vamos homenagear. E nós vamos também trazer agora a proposta do nosso trabalho, que a gente vai começar a trabalhar de novo o Portinari com os alunos. É um trabalho que tem dado super certo. A gente está linkado aí com o museu do Portinari e com o João também, que é uma pessoa maravilhosa, que representa, assim, grandiosamente o trabalho do pai. Os alunos que pintaram os quadros Sim, do Portinari? foram os alunos que fizeram aí releitura. Nós fizemos uma exposição na escola. O nome dessa escola é José Liberati, com o diretor Marcos Aurélio. Uma pessoa, assim, incrível. Tem mais aí pra gente ver?
que ajudou muito a sala do AE. Tudo que eu precisava, ele dava o suporte, corria atrás, comprava material. E eu brincava sempre com ele. Eu vou ficar no seu pé igual o pai do Cris. Você vai tomar banho, eu vou estar lá. Você vai acordar, eu vou estar lá. Cadê o meu material? Então, assim... E parceria? Acrylex, telas, como é que é? Não, Bora nada. agitar Tudo, isso aí. assim, quem tiver o interesse de nos ajudar ser um parceiro aí no nosso projeto, todo projeto é bem-vindo, né? Todas as iniciativas Toda aí ajuda, são alô, bem-vindas. parças. Os Isso. parças, vamos chamar os Sim. parças aí pra colaborar. Precisamos de ajuda. Acrylex, né? Tem Sim, tinta. esse material, pessoal, ele foi feito no TNT. Tá? São telas de 2x2, eu fiz no TNT, a pintura com guache. E a volta dele, a borda dele, é EVA. Então, põe criatividade nisso. E o Portinari já viu isso? Ele mora no Rio, né? Sim, ele mora no Rio. O João, ele... Tá com 80 anos, uma belezinha. Sim, nós convidamos ele para o nosso evento. Como era a data que ele estava em viagem, ele mandou um vídeo agradecendo a participação dos alunos, né? Foi um fofo, agradeceu aí o projeto. Então, assim, as crianças, graças a Deus, conseguiram ir bem. O trabalho dele saiu no Instagram do museu, no YouTube, no Face. Então, assim, foi um trabalho bem gratificante. Como é que surgiu a ideia por que o Portinari? Porque o Portinari, ele é uma pessoa encantadora, né? Eu acabei fazendo até o curso do Portinari. O Portinari, ele veio com a família dele. Ele nasceu no Brasil, mas a família dele veio da Itália. E aí, ele nasceu aqui no Brasil. Então, o sonho dele também não conseguiu concluir a escola, né? E ele começou a pintar. Então, Mas ele não é autista. Não, o sonho dele Pelo era menos não tem pintar. laudo, Ele tinha né? uma deficiência física, né? De perna. Mas, assim, foi muito legal e gratificante fazer esse trabalho com o Portinari, porque ele era uma pessoa que representava, os quadros dele traziam, né, o trabalho feito com a sociedade. Então, ele sempre mostrava nas pinturas, né, os excluídos, como sim, que é a uma política questão deveria social, ser. sim, com certeza. Sim, então ele retratava isso. E isso eu achei uma coisa muito legal. Sim. Aham. Você tem alguma informação, como que o pessoal atua fora do Brasil, por exemplo, como é que Estados Unidos e Europa, como é que eles trabalham as crianças com aba? Eu sei que nos Estados Unidos, eles dão cursos para os pais. Então, a criança faz aba o tempo todo. Então, ela faz na escola, na clínica e em casa com os pais. Existe uma grande nuvem, o aba. Mas alguém aqui sabe o que é aba? Nem sabe o que é aba. Então, o aba é uma mas nos atividade Estados de Unidos reforço. eles fazem isso. O aba é uma atividade de reforço. Se você for resumir, se eu falar pra você, abre essa garrafa, você vai abrir. Aí amanhã eu falo de novo pra você, abre essa garrafa. E é todo dia a mesma coisa. Então é uma atividade de reforço. Tudo que a criança fizer, você vai incentivar e vai falar, não, tá certo, não, isso pode melhorar. Então o aba é uma atividade de reforço. Então, assim, quando eu tava fazendo a faculdade, muitas coisas, muitas terapias, eles falavam assim, isso funciona. Então era aquele placebo, né? Crianças que fizeram evoluíram isso, crianças que não fizeram evoluíram. Então, não dava pra falar que só quem fez as terapias que evoluiu. Teve muita criança que não fez e também evoluiu. Sim. Então, às vezes, o carinho da família, sabe, o pertencimento aonde ele tá, ele ser amado, ser querido e valorizado, é muito mais legal do que você fazer 20 anos de terapia. Massacrar aquela criança com um profissional que, de repente, não é tão legal, né? Eu não tenho conhecimento real. Assim, então, eu não vejo, sabe, isso como fundamental. É importante, mas não define. Nos Estados Unidos tem todo o atendimento, os pais recebem dinheiro, uma ajuda de custo, Sim. tem a escola especial, na escola ele tem um profissional para ele. É outro mundo, né? Quem sabe um dia a gente chega, pelo menos próximo, né? Disso aí. E para finalizar, qual é o seu sonho em relação às crianças com autismo? É que eles evoluam, que eles sejam independentes, livres. Mas você disse que queria fazer uma diversidade. O que que era? Sim, o meu desejo era ter um espaço, né? Que eles pudessem crescer como pessoas, né? Mas é um projeto que já existe, só que você era para autista. Qual que era? Sim, são tantos projetos, né? São muitos projetos. Então, esse projeto específico, o meu desejo é que eles consigam, era ter um espaço, que eles conseguiam desenvolver habilidades, autonomia, que eles fossem preparados para o mercado de trabalho. Entendeu? Independente dele saber ler e escrever, que é aquilo que eu te falei. Tem uns que poderiam ser cartunista, outros poderiam ser comentarista político. O que é cartunista? Cartunista é a pessoa que pega o desenho de uma pessoa e faz um desenho diferente, faz um desenho engraçado, divertido. Tipo, faz uma cabeça grande, ou faz uma boquinha grande, ou faz um nariz pequenininho. Ele faz um desenho diferente em cima da pessoa e fica divertido. E aí é publicado num jornal, numa revista. É tipo uma piada, uma coisa engraçada, Entendeu? uma história engraçada. Ok, então, mas você tinha falado um projeto que já existe, lembra que você falou? Era diversidade, não sei o que lá.
Aí são muitos projetos, né? Agora você vai me perdoar, Tudo mas bem. eu não tô lembrando. Tudo bem, ok. Mas assim, eu acho que dá pra fazer muita coisa, Sim, sem né? dúvida. Falta tudo, né? Falta tudo. Eu acho que é diversão e arte para qualquer parte. É. Cadê? A gente quer diversão balé, como a vida quer. Não é? Já diria o Titãs. A gente quer inteiro, a gente não quer pela metade. Sim. Cadê as viradas inclusivas? Não tem. Era não virada poderia inclusiva ter? pra autista que você queria. Então, virada inclusiva. Para Né? Por que autista. não? Cinema, teatro, um dia legal. Eles querem sair. Cadê o Sim. transporte? E eles amam arte, eles amam pintar. Sim, cadê o música, transporte? eles amam música. Não é? A gente precisa de transporte, é direito. Transporte é o atende, não é? né? É Prefeitura. direito, gente, não é favor. Precisa parar com isso, sabe? Eles têm direito, cadê as rampas? Cadê o pessoal aí que precisa, que tem mobilidade reduzida? Cadê as rampas? Cadê a acessibilidade? Né? Cadê as audiodescrição? Sim. Onde estão as salas de cinema para propor isso, uma virada inclusiva? Por que não? Um fim de semana, nós também merecemos. Eu me coloco junto com eles, a gente merece, a gente Sim, também tem voz. sem A gente dúvida. gosta de cantar, a gente gosta de Titãs, a gente quer ver show de rock, a gente quer balé, a gente quer ópera. Cadê? A gente quer ferver. É isso aí. É isso aí. Então, ok, nosso agradecimento à professora Clara Godinho, da Escola Estadual Walter Negrelli e Trindade, E do João P- Carlos e do Trindade. PI? Da PEI, da PEI. João Carlos Trindade. PEI é plano, Programa de ensino integral. Programa de ensino integral. Isso. Isso é Estado. Estado. Tá. Criança entra Você de manhã trabalha e faz o prefeitura. horário todo. Ok. Então, já deixa suas redes e contatos para os interessados. Instagram, Sala do AE. E... Não tem pessoal entra em internet, contato. Insta, nada? Não. Ok. Sala do AE. Ok. E o WhatsApp que nós vamos criar agora, gente? Nós vamos pegar no pé dela para descobrir. Ela vai ensinar tudo pra gente, tudo, passar tudo. Então, foi me sugerido aí alguns nomes, né? Sim. De WhatsApp. Então, aí a Qual é o Miriam nome? tava aí, as mães, né? Eu também me coloco como mãe. Sim. Qual mãe que nunca teve que chegar num lugar e brigar porque o filho não conseguiu atendimento, não conseguiu Fazer uma troca barraco. de guia? Né? Eles falam que a gente é barraqueira. Não é barraqueira, é que a gente já tá tão estressada. É um direito, não é favor. Então, quando uma mãe chegar e for estressada com você, não é que ela tá sendo mal educada, ela tá cansada. É muita luta, gente. Vocês não têm noção. A gente Exaustão. tá testando no nosso limite, né? Então, tem dia que se você não chorar no chuveiro, não descansar, não ver um filme legal antes de dormir, você não vai dormir. Não aguenta. Não, é complicado. Gente, eu pensei duas possibilidades pro grupo, né? Sim. Pro grupo do Papo Inclusivo. Papo Inclusivo, porque é Papo Inclusivo, tudo a ver. Maravilha. Mas, Barraco Teia, a deputada estadual Andréa Werner veio aqui e ela falou, né? Que toda mãe é barraqueira. Todo mundo fala que a gente é barraqueira. E ela falou, gente, a gente adoraria não ser barraqueira, mas não tem outro jeito, infelizmente, né? Então, o Barraco é do barraqueira e o Teia é do transtorno, né? Do Claro, autismo. eu acho que é uma boa representatividade. Representa a aí. gente. Sim, e tamo junto. Vamos se inscrever aí, meninas. Vamos se animar. Nós vamos passar os telefones para vocês, Isso. as datas. Você tinha falado das alunas participarem, as mães e as alunas. Sim, as mães podem participar também. As que já estão no nosso grupo, que é um grupo de escola, As por do isso que eu não vou incluir vocês. e as do Papo Inclusivo, todo o pessoal, os Maravilha, todo professores, pessoal, mães, professores, alunos, todo mães, mundo. Vamos fazer uma rede de Todo apoio. mundo é muito bem-vindo, né? isso aí, Nós com não certeza. estamos aqui para criticar o trabalho de ninguém, nós Absolutamente. estamos aqui para somar. O nosso interesse é divulgar, Julgar melhorar jamais, o que já está sendo exato. feito, né? Exatamente. Porque todo mundo precisa, né? O próprio Teia fala isso, né? Certeza. Se você pensar, a gente tem que se dar a mão. Não, a gente não tem uma rede de apoio, né? Sim. Não temos. Sim. E existe uma palavra Ubuntu, que é uma lenda africana, Sim. que quando o bebê, a mãe sai para fazer alguma coisa, a tribo inteira se reúne para cuidar daquela criança. Claro. Imagina uma criança com TEA. Sim. Que tem que todo mundo se unir mesmo, né? Claro. Né? Ok. Vamos somar forças aí, o que vocês precisarem, tamo junto. Obrigadão, professora. Valeu. Eu que agradeço o convite.